Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem na nossa plenária ou nas suas casas. Não poderia eu, vereador Ricardo Santos, meu grande amigo Ricardinho, me furtar de falar hoje sobre este grande ato que faremos lá, dos quais eu agradeço já aos senhores vereadores pela assinatura junto conosco no requerimento e daqui a pouco pela aprovação dele, e onde estaremos lá juntos, vereadores, junto com os servidores, ou seja, é o parlamento indo ao encontro dos servidores, ao encontro dos trabalhadores e das suas demandas. Então, na verdade, a gente percebe, né, o quanto está esse sofrimento aos servidores e também à população, que está desguarnecida do serviço público do Estado em função, mais uma vez, repito, dessa política equivocada do governador Sartori. Porque, na verdade, um governante, ou ele se esconde atrás do problema, ou ele enfrenta o problema. O governador Sartori, até hoje, está com essa cara de sonso, de pobre coitado dele lá, se escondendo atrás do problema. E achando soluções antigas, conhecidas de todos, que é aumento de impostos, venda do patrimônio público, na verdade, seguindo o vereador Carlos Santos, o receituário de alguns antecessores dele, como Antônio Brito, que conseguiu vender patrimônio público, conseguiu onerar o Estado através também de um massacre aos servidores. Inclusive, hoje, vereador Vicente Amaral, se a segurança, vou me referir à segurança, porque todos os quadros foram atingidos. Se a segurança hoje tem uma grande defasagem, muito da culpa se dá ao então colega do governador Sartori, Antônio Brito. Aliás, o Sartori, que à época era deputado e líder da bancada do PMDB na Assembleia, e criaram o tal do PDV, pedido de demissão voluntária, vereador Carlos Santos. E inúmeros, centenas de servidores dos quadros da Brigada, da Polícia Civil, agente penitenciário, IGP, professores, e outros tantos quadros técnicos científicos do nosso Estado, iludidos por um valor, né, queriam receber ali, no caso da sua demissão, terminaram pedindo a sua exclusão dos quadros do Estado, ou seja, o enxugamento do Estado. E dali para cá, a gente vem visualizando todo esse quadro de dificuldade da população em ter um bom serviço prestado pelo Estado. E o Sartori, novamente seguindo esse receituário, vereador Gaúcho, comete esses equívocos também. Então, a gente teve, né, a coragem que teve de enfrentar o problema, que também tinha débito do governador Tarso Genro, mas ele não oprimiu os servidores, ele não congelou salários, pelo contrário, ele enfrentou e deu aqueles reajustes que a gente sabe que eram importantes para os servidores. Só que o Tarso deu com uma mão e agora o Sartori está retirando com duas. Presidente, por gentileza, uma parte ao vereador Vicente Amaral. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo tema e dizer que aumentar impostos não é a solução. Para cada R$10, 5 são sonegados. E a gente lembra muito bem que o Olívio Dutra, quando pegou o Estado falido do Brito, baixou o ICM e criou as EPPs, eu era contabilista. Eu tenho uma grande admiração pelo ex-governador Olívio Dutra, nesse sentido, acho que foi um dos melhores governadores que teve o Estado. E agora o Sartori pega o Estado também arrebentado, que nem o Olívio pegou, afundado pelo governo do Estado, mas aumentar impostos. Essa não é a saída. Eu não acredito que aumentar impostos é a saída. Todo mundo sabe que quanto mais aumenta os impostos, maior é a sonegação. Fazer a substituição tributária, que nem no cigarro e na bebida, arrecadar na fonte e ganhar na rotatividade. Na rotatividade, eu acredito que essa é a solução, mas pegou o Estado numa precariedade tão grande quanto o Olívio pegou. Infelizmente, o Olívio está fora dos quadros do Partido dos Trabalhadores, um homem honesto, que eu tenho uma grande admiração por ele. Muito obrigado, vereador Vicente Amaral.
E o que o Vossa Excelência diz, realmente, o aumento não é a solução, vereador Ricardo Santos. Mas eu, presidente, senhores vereadores, eu ontem estava vendo um texto muito interessante, né, da jornalista Franciele do Correio do Povo, e que eu vou tentar aqui, acho que o tempo vai permitir, que a gente leia, vereador Ricardo Santos, que é importante, vereador Marcola, a gente saber o que acontece no nosso estado do Rio Grande do Sul. Veja, ela dá o título de Eu Mando, Você Obedece. É fácil conduzir uma tropa, até porque no militarismo, infelizmente, existe hierarquia. O poder desmedido pode ser visto pela manhã de hoje, no caso, ontem, né, no 15 Batalhão, em Canoas, onde o comandante obrigou sua tropa, formada por homens e mulheres, a caminhar no interior de um matagal, localizado na área de uma base aérea, por mais de 40 minutos, para chegar até esta base e depois serem apanhados por um micro-ônibus e seguir para a Expo Inter. Não sei se humilhação é a palavra certa, porém, sente-se a dor dos agentes ao observar as fotos. As fardas camufladas estão sujas, assim como o orgulho de cada um, que está ferido. Não bastasse receber apenas R$600 e depender do bico para sobreviver, o policial é ameaçado pelos seus superiores. Eu mando, você obedece. Sem chance de diálogo, sem chance de justificativa. A política que suja a Brigada Militar. A política daqueles que visam apenas a autopromoção. Esquecem que cada um daqueles que precisou ingressar no mato, pular poças, atoleiros com suas fardas sujas, as mesmas fardas que escolheram vestir para proteger a sociedade. Estão preocupados, pois não sabem como vão pagar suas contas, como vão honrar os seus compromissos e como vão olhar para os seus filhos de cabeça erguida. Enquanto isso, os oficiais e seus motoristas particulares ordenam e ameaçam no confronto de um gabinete. Estudaram para isso? Foram capacitados? Sigam o exemplo afirmativo de quem não conhece o militarismo, de quem não sabe como é difícil não ter voz. Há comandantes que ameaçam, como aconteceu em Canoas. Então, senhores vereadores, esta situação, onde nós já até falamos aqui, vereador Gaúcho, onde o policial militar não tem direito àquela coisa mais básica, aquele instrumento para a luta de garantias da permanência dos seus direitos, de conquista de outros direitos, como todos os trabalhadores em tese têm. Então os militares, os policiais militares não podem fazer greve. E a forma inteligente como se conseguiu foi através dos seus familiares, dos policiais aposentados, fecharem as saídas dos quartéis. E aí, desta forma, as viaturas não podendo passar, e aí, então, protestando contra esses absurdos que vêm acontecendo. Mas não bastasse isso, senhores vereadores, além de toda esta situação criada pelo governo do Estado atual, pelo terrorismo inserido pelo governador Sartori e sua equipe, que em tese tem um único objetivo, que a gente sabe, esse aumento de impostos e também a venda do patrimônio público, às custas do servidor que está ali na linha de frente e, infelizmente, deixando de prestar o serviço que é essencial à população das nossas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Aí, além de tudo isto, ainda contamos com a insensibilidade de comandantes que esquecem que estão no mesmo barco, que pertencem a esta mesma brigada, que usam a mesma farda, mas que não estão lá na linha de frente, estão no conforto de gabinetes, decidindo indignados, porque veio uma ordem de cima, do comando de cima da Secretaria de Segurança, do comandante-geral, e eles, alguns deles, todo borrado, todo cagado,
vai lá chutar quem não tem condições, muitas vezes, de se defender, que é o soldado, que é o sargento e, muitas vezes, o tenente. Então, para concluir, presidente, eu cito o exemplo aqui do coronel Pitã, comandante do 4º BPM, que é um homem equilibrado e que pôde estar à frente da sua tropa agora, conduzindo de forma adequada, não xingando, não humilhando, não chutando ninguém, que deveria ser exemplo para todo o Estado. Mas eu ando atrás, vereador Ricardo Santos, de alguns vídeos, vereador Gaúcho, que diz que tem de oficiais que chutaram esposas de brigadiano, chutaram para que elas saíssem da frente dos portões. Mas se eu pegar esse vídeo, nós vamos até o fim do mundo, para que ele seja devidamente culpado e também seja responsabilidade por um ato equivocado. Como já aconteceu aqui, para concluir, presidente, nós denunciamos um major que lá em Santa Maria destratou a sua tropa e ele foi devidamente punido, porque o superior hierárquico, vereador Anselmo Rodrigues, Vossa Excelência, que naquela ocasião fez uma grande fala em defesa aqueles militares que são subordinados, sabe que o superior tem que dar exemplo e tem que ir à frente da sua tropa, lutando junto, porque esta é uma briga, é uma luta justa e de todos. Obrigado.